Paz e graça, queridos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Gilmar Reis, seja bem-vindo ao canal Firmado na Palavra. E hoje estou passando por aqui, depois de um tempo sem gravar vídeos longos aqui para o canal, para compartilhar com vocês as minhas leituras do mês de janeiro. Como sempre, foram os livros que trouxeram algum tema bíblico, fazendo com que eu refletisse mais na minha vida cristã, fizesse uma introspecção do meu eu como cristão, e assim como me edificou, eu tenho certeza que você fazendo uma leitura atenciosa, com a Bíblia do lado, eu sempre falo isso, eles também trarão edificação e crescimento espiritual para a sua vida. Vamos lá? O primeiro livro que eu gostaria de sugerir para vocês é O Deus Suficiente, do Dr. Martyn Lloyd-Jones. Aqui é uma série de sermões que o autor ele pregou em Isaías, capítulo 40. Aqui você vai encontrar uma exposição dos 31 versículos ali do capítulo 40 de Isaías, onde ele vai abordar aqueles versículos, extraindo para nós a essência da mensagem de Isaías, capítulo 40. Isso ele faz sempre trazendo os versículos paralelos, ali no Antigo Testamento, no Novo Testamento, abordando ali a magnificência de Deus, a sua grandeza, a sua transcendência, mostrando que esse Deus que é criador de todas as coisas, que é transcendente, é um Deus também imanente e quer se relacionar conosco. Entretanto, o relacionamento com ele só pode acontecer através do seu Filho Jesus. Inclusive, é um livro que eu sugiro para você, que tem o seu grupo de estudo, que você leve e faça a leitura desse livro, ressalvando que é muito mais eficaz se antes de você até ler o livro, você for lá com o seu grupo, ler o capítulo 40 de Isaías, os 31 versículos que ali estão, se possível, contextualizando com o resto do livro, e assim discutindo, se possível, até com o seu pastor, o assunto, e depois você venha e faça a leitura da exposição do Martyn Lloyd-Jones. É um livro que eu tenho certeza que vai trazer edificação para a sua vida e para as pessoas que você compartilhar essa obra para a leitura. É um livro que é publicado pela editora Ágape e é a minha primeira sugestão de leitura para você. E a minha segunda sugestão de leitura é E se Deus for contra nós, do pastor Augusto Nicodemos. É uma publicação da editora Visão Cristã e Ragnos. Parece que uma parceria aqui. É um tema bastante confrontador, Até porque há um versículo lá em Romanos, capítulo 8, versículo 31, que é bastante citado. Se Deus for por nós, quem será contra nós? É verdade. Se bem que é interessante que se faça uma leitura ampla, se lê o contexto em que esse versículo está inserido, se entenda o porquê Paulo fez essa afirmação, para que se tenha uma melhor compreensão desse versículo. Mas, enfim, o livro que o pastor Augusto Nicodemos traz é justamente uma afirmação contrária àquilo que Paulo diz, Ele diz, e se Deus for contra nós? Uma ressalva, na verdade. Mas ele vai trazer um texto do Antigo Testamento, onde ele vai nos fazer refletir, com base nesse texto que ele vai aqui fazer a exposição e trabalhar em cima dele, na questão do pecado escondido, do pecado que é muitas das vezes denominado por alguns como pecado de estimação. Será que aqueles pecados denominados pecados de estimação, os pecados escondidos, será que não tem influência na vida espiritual da igreja local onde eu congrego? Ou será que só tem influência na minha vida? E ele nos faz pensar sobre isso, E o Augusto Nicodemos, ele vai aqui fazer com que nós reflitamos sobre a nossa conduta cristã quando ninguém está vendo. Porque é interessante, irmãos, que muitas das vezes a gente fala assim, mas está um peso, o trabalho não tem um crescimento,
a obra não cresce, né? Há pregações, sermões maravilhosos, a gente até sente o poder de Deus, mas pessoas não se convertem. Será que aquele pecadinho que eu estou guardando, será que isso não está atingindo, além da minha vida espiritual, a vida da igreja a qual eu faço parte? Até porque eu tenho continuado tomar ceia, né? Ceiar juntamente com os irmãos, e isso não causa um empecilho, não é um empecilho espiritual para que o Espírito Santo ele venha trabalhar com mais liberdade ali, né? Como é que Deus ele vê isso? Então, em primeiro momento, o pastor Augusto Nicodemos ele vai trabalhar essa questão. E eu achei bastante interessante, porque, com certeza, se você for um leitor sincero, né, você vai ser levado a pensar e repensar sobre a sua vida cristã no privado. Um outro assunto também que nós vamos encontrar aqui no livro é aquele sobre a revelação natural e especial de Deus. E aí ele vai buscar um texto também no Novo Testamento, onde ele vai trabalhar esse texto sobre a ótica da ira de Deus, e novamente voltar ao mesmo texto sobre a ótica da necessidade do Evangelho. Então vai ser muito interessante, porque é polêmico, né? Algumas coisas que ele vai trazer aqui no livro. É interessante que você leia. O livro, no final do livro, o pastor Augusto Nicodemos, ele fez 2 apêndices, perguntas e respostas, com base justamente nesse tema da revelação natural e especial de Deus. E aí você vai encontrar perguntas e respostas como essa. Se a salvação é só através de Jesus, como ficarão os povos que, apesar de terem a revelação natural, nunca ouviram falar do Evangelho, nem de Jesus? A revelação natural é suficiente tanto para condenar quanto para salvar? E aí você vai aqui ter a resposta do Augusto Nicodemos. Eu, particularmente, apesar de... Quem sou eu na fila do pão? Mas eu, particularmente, algumas questões aqui que ele se posiciona, eu não concordo, né? Eu não vejo uma base bíblica muito clara sobre isso. Mas ele vai colocar aqui os seus posicionamentos, a maioria aqui são posicionamentos firmes e sólidos, e é um livro que eu tenho certeza que também vai trazer edificação e crescimento espiritual para a sua vida. E a minha terceira e última sugestão de leitura é O Pródigo, uma história maltrapilha, do Brennan Manning e do Greg Garrett. Eu acredito que seja assim a pronúncia do nome desses 2 autores. Mas interessante que aqui você vai ter a história do pastor Jack, né? Um pastor de sucesso, pastor de uma mega igreja, mas que ele só vai experimentar realmente uma experiência com Deus, experimentar a sua graça e o seu amor após um escândalo que ele vai sofrer. E, inclusive, vai fazer com que ele retorne ao passado e resolva coisas assim que ainda estavam em aberto, como um relacionamento com o seu pai biológico, o qual ele já não falava há muitos anos. Então, aqui é um livro que, dentre muitas lições, vai fazer você refletir sobre o que é ser um verdadeiro cristão e ter um real relacionamento com Deus, experimentando Deus como o Pai amoroso que está pronto a te perdoar e a instruir você no caminho correto. Então é uma leitura também, é um romance que também, eu tenho certeza, vai trazer edificação para a sua vida. Então, esses foram os livros que eu li no mês de janeiro e trouxe aqui para compartilhar com vocês, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, deixe aí o seu like, se inscreva aí no nosso canal e compartilhe também com seus amigos, né, essas sugestões de leitura. E eu tenho certeza que, assim como você será edificado, edificará também outras pessoas, além de motivá-los, né, a ler mais o texto bíblico, estudar ali o texto bíblico e assim crescer em graça
e em conhecimento. Tá bom? Um forte abraço, que Deus continue abençoando a todos vocês.